Antônio Neves Filho, e também o advogado, representante aqui da OAB, subseção de Blumenau, o doutor Telêmaco Marrasci de Oliveira. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Obrigado por ter vindo aqui no debate da TV. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado. Muitos desses conflitos, discussões, problemas chegam na justiça, né, doutor Telêmaco? Geralmente a maioria desses problemas que o Neves acabou de citar aí acabam terminando nos tribunais, né? São determinados assuntos que nem deveriam chegar ao tribunal. Poderia ser resolvido, mas hoje em dia tem uma cultura no Brasil de processar tudo, vamos levar para o judiciário. E isso, se você analisar, causa um problema de dimensões incomensuráveis. Por qual motivo? Porque abalroa o judiciário, né? Fica lotado o judiciário para que, às vezes, coisas importantes que têm que ser julgados sejam colocados de lado por determinado... O juiz perde muito tempo, né, julgando alguns assuntos de menor potencial ofensivo. Agora, paz, na visão da OAB, a OAB tem a instituição da OAB no Brasil, lutadora em defesa da democracia, instituição, e é pertinente a OAB promover a justiça. E, obviamente, quando se promove a justiça, para que não haja exacerbação do Estado, logicamente a paz deve perdurar. Mas paz é um conceito universal, todos nós sabemos, né? Apesar de ser instituído o Setembro da Paz em Blumenau, que é uma atitude louvável, é um conceito universal, isso em nível federal, em nível estadual, em nível de mundo, né? É um conceito universal e acaba gerando, na verdade, uma certa utopia, porque a natureza dos seres humanos é um pouco beligerante. Então, quando nós atingimos esse conceito de paz universal, eu acredito que fica assim numa espécie de utopia. Mas, com a evolução dos seres, creio eu, se você fizer uma análise retroagindo na história, você perceberá que o ser humano era muito mais beligerante, né? Guerra, se matava muito. Hoje, o ser humano está no estágio evolutivo, creio eu, por mais que não pareça, mas está no estágio evolutivo, de se respeitar mais, né? E nesse respeito, principalmente as leis existem para que sejam respeitadas, e nesse respeito às leis, nessa vida em sociedade, nós hoje podemos atingir, digamos aí, um conceito de paz muito maior que em tempos outrora. O professor vai responder se está longe de chegar a esse conceito de paz no mundo todo. O senhor falou que está em processo evolutivo, depois o senhor responde se isso vai demorar muito ainda, se a gente vai ver isso ainda aqui na Terra. Bea, você é o presidente para a OAB, doutor. Eu acho que a palavra-chave disso aí chama-se empatia. Existia um filósofo chinês chamado Confúcio que dizia: não julgai antes de andar com os sapatos do outro. Então, a empatia é essa capacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro. Talvez, como o Neves acabou de citar de brigas na escola, e eu faço o tribunal do júri também, você vê que o tribunal do júri seria a via de consequência extremada, né, quando são crimes tentados ou consumados contra a vida. Então, quando chega a esse ponto, que alguém chega a tirar a vida do outro ser humano por uma briga, que talvez são questões até por motivos fúteis, né, nós vemos que o ser humano perde um pouco o norte. E às vezes até uma briga de trânsito, não sabe como é que o sujeito teve um dia talvez cansativo, estressante, e acaba brigando no trânsito, e as consequências daquela briga são hediondas. O detalhe então seria a empatia. Muitas vezes nós devemos o famoso contar até 10 e tentar entender por que aquele sujeito está agindo daquela forma, né? Falando, obviamente, é uma teoria, parece fácil. O difícil é você estar vivendo a situação. Mas se nós começarmos a produzir isso dentro das escolas, esse conceito dessa análise, de ter essa empatia, de se colocar no lugar do outro sujeito, talvez aí nós consigamos chegar a uma resolução, como diz o Neves, de conflitos sem atitudes extremas. Essa é a minha opinião. E antes o pastor Leonardo falava justamente, o doutor Telêmaco falou que o mundo está em processo de evolução, as pessoas estão evoluindo, a sociedade, já há um processo de paz. Se voltar no passado, o senhor falou que as pessoas matavam mais, viviam mais em guerra, há um espírito de paz em evolução. A gente vai chegar a ver o mundo com mais paz, doutor? Eu acredito que já estamos vendo o mundo com mais paz, né? Se você fizer uma análise profunda na história,
As guerras antigamente eram por motivos muito banais. Hoje existem conflitos regionais, né? Mas conflitos mundiais, desde a de 1945, você não vê mais, porque eu acho que os governantes estão num processo de evolução, de conversar, né? E a própria sociedade também. Eu acredito, se você também analisar, o pessoal pensa que hoje se mata mais, mas não, no passado se matava mais que hoje. Obviamente, proporcionalmente, você não vai fazer a questão de quantos habitantes tem hoje no mundo e como tinha, mas proporcionalmente se mata menos hoje. Mas o que tipo de violência que mata hoje? É a violência urbana. E o grande deflagrador, o grande inimigo hoje da paz, na minha opinião, é a droga. Se você fizer uma análise da população carcerária brasileira hoje, jovens de 23 anos, 24, 20, maioria encarcerados e envolvidos com a droga. Então, apesar de nós estarmos evoluindo, né, no sentido de buscar uma paz universal, a droga hoje é inimigo número 1, num conceito mundial. Né? Se nós conseguirmos driblar esse advento da droga, eu acho que nós conseguiremos uma evolução maior. O Neves pode falar de carteirinha sobre esse assunto, né, Neves? Mas sentasse e discutisse essa questão. Concorda, doutor, com o Neves? Eu concordo. Que o álcool, no caso das drogas, como o Neves disse, o poder ofensivo dele, a integridade do ser humano, física como social, é fenomenal, está corretíssimo. Só que o grande problema da droga ilícita, que o álcool, no caso, é vendido normalmente, e existe essa cultura, como ele disse, que o pessoal não se atenta para isso, que é destruidora, é avassaladora. O álcool também destrói família, destrói tudo, paz social, tudo. Trânsito, né? Um camarada dirigindo bêbado e tudo mais. Mas o problema da droga ilícita gera aquele fato de guerras, né? De guerras que eu digo assim, guerras sociais, porque o sujeito que, pelo fato não só do crack, mas o sujeito que usa cocaína, que usa o metileno de óxido de metanfetamina, que é o êxtase, que utiliza a maconha, e quando ele não tem dinheiro para comprar, o que ele vai fazer? Geralmente esse sujeito, quando ele é viciado pelo grande traficante, aí vai gerar, ele vai roubar, ele chega até a matar por causa de R$100, R$20, R$30, e quando não cai num declínio total da vida social, da família toda, e até chega a morrer pelas mãos dos grandes traficantes, né? Mas o problema do álcool, muito bem visto pelo Neves, também em questão de paz, são ingredientes para a falta de paz, né? Ingredientes para falta de paz, não tem a dúvida Combustíveis. disso. Combustíveis, é verdade. A gente um quer item. exterminar desse Exato. planeta, né? Rodrigo, aí que entra